Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui no sexto dia da campanha, não é isso? O sexto dia da campanha e lemos o capítulo 6. Hoje, no capítulo 6, nós vamos ver a história da continuidade, né? Na história da Arca da Aliança, aonde os filisteus devolveram a arca. Os filisteus pegaram a arca e mandaram de volta para Israel, porque a arca estava destruindo, a presença da arca estava destruindo a vida deles, porque não valorizava as coisas de Deus, a arca estava destruindo. E aqui no capítulo 6, no versículo 1, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Ficaram lá 7 meses. Só que os filisteus chamaram o sacerdote, os adivinhadores, e disseram: que fizemos da arca do Senhor? Fazeis saber como devolverem para o seu lugar? Eles queriam saber como fazia para devolver a arca. Só que aí os filisteus indicaram para eles para devolver a arca com uma oferta de culpa. E aí deram as instruções para devolver a arca. E disse a eles, no 7 diz assim: agora, pois, fazeis um carro novo, tomai 2 vacas de cria, sobre os quais não põe ainda jugo, tinha que ser puro aquelas vacas. E estai ao carro, e seus bezerros leveis para casa. Prendeu os bezerros para que a vaca levasse a arca de volta a Israel. E então tomaram a arca do Senhor e pendem sobre o carro, mantei-os no cofre ao seu lado as figuras de ouro, e lhe haverá entrega uma oferta pela culpa, e deixarem aí. Então eles mandaram a arca. E aqui no 10 diz assim: assim disseram aqueles homens, tomaram 2 vacas com cria, fizeram tudo que mandou. E aí colocaram a arca. E as vacas caminhavam em direção para Bet-Sem. E andando, beirando, seguia sempre por esse caminho. Se eles desviassem para a direita ou para a esquerda, os discípulos dos filisteus foram atrás delas e até o território de Bet-Sem. Então mandou a arca de volta para Israel. Então a arca aqui estava chegando a Israel, que aqui no 14 diz assim: os carros veio aos campos de Josué e Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam madeira do carro e ofereceram a vaca ao Senhor em holocaustos. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre, e ali receberam aquilo que os homens tinham mandado, as ofertas, os holocaustos. E viram aquilo os 5 princípios, os filisteus foram para Ecrom no mesmo dia. Então vamos entender, para nós resumir a pregação. Você vê que a arca da aliança foram tomada dos filhos de Eli levou de volta, como a gente tinha lido isso. Mas você vê que o povo de Israel sabia a importância daquela arca, sabia a importância da permanência da arca em Israel.
Mas você vê que um povo covarde, eu me vejo aqui na palavra, um povo covarde. Covarde por quê, pastor? Por que o povo covarde? Porque em momento nenhum eles planejaram, eles se reuniram para buscar a arca de volta. Para buscar a arca de volta. O que nós trazemos aqui e entendemos nessa palavra? Às vezes tem pessoas que ela perde a presença de Deus. Ela deixa de buscar a Deus e não toma uma atitude para buscar a presença de Deus. A arca era a presença de Deus. A arca era tudo naquela época. A arca da aliança representava Deus, representava o Senhor. E aquele povo não tomou nenhuma atitude para vir. Você vê que a arca, o próprio Deus, fez as ruínas com o povo dos filisteus, os terrores, as mortes, os tumores que saíam no corpo deles, para que esses tomassem uma atitude para trazer a arca de volta. Eles trouxeram a arca de volta, mas o povo de Israel não tomaram atitude para ir buscar a arca, resgatar a arca. Isso aqui trazendo para nós hoje, para os dias de hoje, nós viemos e entendemos nesta palavra que o povo hoje não tem mais força. Muita gente hoje não tem mais força de buscar a presença de Deus. A presença de Deus está indo até ela. Os homens de Deus que pregam a palavra de Deus estão levando a palavra de Deus até ela. Mas mesmo assim, elas não estão tendo ânimo para buscar, para resgatar a força que vem de Deus. Então hoje, a arca chega a Bet-Sem. Depois a arca vai de novo, seguindo. A arca foi chegado também a Criate Jearim. Então foi passando pela cidade de Israel. E foi passando ali a arca. Mas por questão de ter devolvido, você vê que eles planejaram, eles chamaram os sacerdotes dos filisteus, chamaram os adivinhadores e pediram opiniões para trazer a arca de volta. Você vê que eles que não conhecem as coisas de Deus, não têm conhecimento nenhum, porque eles serviam outros deuses. Porque se ele conhecesse a grandeza de Deus, eles não serviam a outro Deus. Mas por temer, por saber que a arca estava trazendo ruínas para eles, porque eles não conheciam. Então, muitas das vezes, o que a gente vê hoje é as pessoas sem esse ânimo, sem esta força, sem essa determinação com as coisas de Deus. Às vezes você faz um propósito, as pessoas pegam firme um dia, dois, depois desiste. Faz algo um dia, dois, depois desiste. Por quê? Porque não tem força, porque não tem mais temor, porque não tem mais, como que eu posso dizer, perseverança. Qualquer coisinha está retrocedendo. Não, tem que perseverar, meus irmãos, tem que perseverar. Não desista de buscar pelo seu sonho. Não olhe pelos seus inimigos, não olhe pelos obstáculos. Busque a Deus, busque a presença de Deus. Esse povo aqui, não teve força para buscar. Então, eu vou dizer uma coisa para você entender. Não desista do seu sonho, não olhe pelos obstáculos. Busque a presença de Deus. Você que às vezes está como esse povo aqui, perdeu a essência, perdeu a força. Busque. Mas se você não tem força para buscar, a presença de Deus está indo até você, com o homem de Deus, com a mulher de Deus, falando de Deus. Então dê ouvido, volte para Jesus. A arca voltou, a arca aqui voltou, mas o povo teve encontro com a arca, mas porque a arca voltou, mas não porque eles foram até a arca. Então nós precisamos ir até a arca, ir até a presença de Deus, buscar a Deus a todo instante da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Esta é a mensagem de hoje. Fique na santa paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.